foi tirado em uma festa, dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Eu estava, inclusive, sem terno, sem nada, estava com camiseta, porque eu estava fora, já tinha ido embora, fiz meu trabalho e tinha ido embora, e me chamaram para voltar que tinha que participar lá. Então, depois de um resultado da eleição, ele ficou contente. Então, pelo desespero que ele estava, tanto no primeiro quanto no segundo turno, se as urnas estivessem ajustadas, ele não estava preocupado. Daquele jeito ele não estaria preocupado. Então eu não vejo a possibilidade aos meus olhos, também não posso ser 100%, garantir isso 100%, mas aos meus olhos não teve fraude. A pergunta do Luiz Arthur Nogueira. Segre, primeiro eu queria dar uma informação importante. O ministro Alexandre de Moraes, que hoje disse que iria ignorar tudo que foi feito pelos Estados Unidos, por Trump, a Lei Magnitsky, acaba de liberar todas as redes sociais de Rodrigo Constantino, que ontem nos deu entrevista. Para quem disse que ia ignorar tudo, me parece pelo menos alguma coincidência. Eduardo, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte. Me parece pelas suas falas de que o Ayrton Vieira era o principal interlocutor, o elo entre Alexandre de Moraes e você. Quer dizer, o Ayrton Vieira dava as determinações e dizia, faça isso, você sabe como é o ministro. A minha pergunta é, havia contato direto seu com o Alexandre de Moraes? Nas provas que você guardou, há mensagens diretas de Alexandre de Moraes para você? Por que eu pergunto isso? Sejamos otimistas que tudo será investigado e que Alexandre de Moraes será interrogado. E se ele disser, eu não mandei fazer nada, foi tudo da cabeça de Ayrton Vieira, você teria algo diretamente relacionado ao Alexandre de Moraes ou seu contato era única e exclusivamente com Ayrton Vieira? O meu contato era... Boa tarde, desculpa. O meu contato era não só com Vieira, mas com outros juízes auxiliares, tanto do TSE como do STF, e também com pessoas em volta ao próprio ministro. Tá? Eu não vou, nesse momento, citar nomes, que a gente está trabalhando nisso. Vinham esses pedidos para que a gente executasse. Então, o que eu vejo ali, aliás, a sua pergunta é bem clara, o que tem comigo referente ao ministro, por infelicidade dessas pessoas, eles tiravam print de um grupo que eles trabalhavam e me mandavam, olha, o ministro está assim, e é o ministro conversando com eles, olha, o ministro está assado, ou muitas vezes encaminhado com os dizeres dele, muito mal educado, com extrema arrogância, quer que eu faça, quer que não sei o quê, peça para o Eduardo fazer nesses moldes, peça isso, peça aquilo. Mas sim, eu tenho conversas printadas que os próprios juízes, na confiança, infelizmente, vamos dizer que seria uma traição, eu tenho e é ele falando. Pela tua fala, mostra que o material que você tem, e não vamos entrar no mérito dele, a partir da excelente pergunta de Luiz Arthur Nogueira, você tem material suficiente para colocar, pelo menos, a abertura de uma investigação. A gente deve partir da premissa que se sempre pedimos o devido processo legal, a gente não pode acusar absolutamente ninguém até que o processo continue e se desenvolva na medida que a lei estabelece. Mas por que essa necessidade de ir a outras instâncias internacionais, como por exemplo o Parlamento Europeu, autoridades dos Estados Unidos, e não explicar isso a políticos brasileiros que possam dar, a partir do teu material, início a uma investigação, por exemplo, através de uma CPI ou uma CPMI? Bom, com relação a isso, os únicos políticos, aliás, o único político que não me procurou diretamente, mas falou para a imprensa, foi o Magno Malta, o senador Magno Malta, pedindo para eu me manifestar em 7 de setembro, pedindo para eu ir depor na CPI, na comissão lá no caso, ele, Flávio Bolsonaro, e acho que, não é Girão, esqueci o nome do outro senador, eu sou muito ruim de política, e de político. Nenhum outro político, inclusive os eleitos pela própria direita, se manifestaram, me procuraram. Eles têm minha rede social, alguns deles conhecem os meus advogados, têm acesso, porque são advogados de política, tudo, mas nenhum deles procuraram a mim para tentar fazer alguma coisa, falar alguma coisa, ou, sei lá, tomar alguma atitude. Simplesmente eles ficaram omissos ao que está acontecendo. Não sei se por uma questão de medo, por uma questão de alguma coisa que o Moraes tem deles, ou ficaram quietos de fato.
Vou compartilhar contigo, Eduardo Tagliaferro, também o que está acontecendo, o que aconteceu nesse dia, para a gente poder compartilhar as tuas opiniões. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pressionou seus colegas para que todos assinassem uma carta na sua defesa. Isso foi na última quarta-feira. Moraes tinha acabado de saber que o governo dos Estados Unidos estava impondo a ele uma punição estabelecida pela Lei Magnitsky. Segundo apurou o portal Poder 360, não houve consenso, mas a metade dos 11 ministros do STF considerou impróprio fazer um documento assinado por todos para contestar uma decisão interna dos Estados Unidos. E segundo a revista Oeste apurou, o integrante nem sequer foi consultado. Essas atitudes dos colegas foi uma decepção para Moraes, que esperava ter unanimidade ao seu favor. Foi feita então uma nota institucional, assinada pelo presidente da Corte, Roberto Barroso. E teve um jantar também. O presidente Lula e a primeira-dama Janja receberam na noite de ontem os ministros do STF para uma reunião no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. O encontro ocorreu depois que o governo dos Estados Unidos aplicou sanções contra o ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte. O presidente Lula convidou os 11 ministros do STF para a reunião, porém, os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli, Luiz Fux e Carmen Lúcia não compareceram. Marcada para as 19 horas, a reunião teve a presença do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e os ministros Edson Fachin, Flávio Dino, Alexandre Moraes, Cristiano Zanin e o decano do tribunal, Gilmar Mendes, que articulou o encontro ao lado de Barroso. Além deles, compareceram o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Aí tem uma conta, Eduardo Tagliaferro, que não fecha, porque foram 5 ministros os que não assinaram, porém foram 6 na reunião. Isso quer dizer que alguém que foi no jantar não assinou, aparentemente foi Fachin. Isso poderia demonstrar, segundo o teu conhecimento, tendo trabalhado perto deles, que tem uma racha no STF neste momento, ou a partir da instrumentação das sanções da Lei Magnitsky? Eu acredito que sim, que eu não digo que uma racha, mas eu digo que o seguinte, é um medo ou caíram em si, vendo que as atrocidades que Moraes cometeu, desrespeitando a Constituição, o devido processo legal, agora está sendo cobrado, agora está sendo escancarado, entendeu? E eu faço questão também de escancarar mais ainda. Então pode ser que eles, com medo de punição, com medo de uma retaliação, caíram em si e estão agora fazendo o quê? Deixando Moraes sozinho nesse problema que ele mesmo criou. E também acho muito justo nenhum assinar. Quem criou o problema Moraes, ele não é um cara corajoso, ele não é um cara bom, então assina ele, vai lá, ele se defende. Não pedir para que os colegas dele façam a defesa do que ele causou. Vou te mostrar e compartilhar com a nossa audiência uma fala do decano, o ministro Gilmar Mendes, para voltarmos à tua entrevista. Agora. Não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais, inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais. Entre eles, um deputado que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal num verdadeiro ato de lesa pátria. A atuação do Supremo e de seus ministros não está imune a críticas. Elas são bem-vindas quando, num gesto de boa-fé, procuram aperfeiçoar o funcionamento das instituições. Porém, é imperativo que, em tempos de crises e desafios, possamos distinguir entre as ponderações sérias e construtivas e as opiniões levianas que docilmente aderem às narrativas falaciosas fabricadas pelos diversos gabinetes do ódio, espalhados pelo país e difundidas nas redes. Sem juízes independentes, não há cidadãos livres. Sendo inquestionável que inexiste na história das sociedades políticas qualquer registro de um povo que, despojado de um judiciário independente,
tenha conseguido preservar os seus direitos e conservar sua própria liberdade. Em sua longeva trajetória, o Supremo Tribunal Federal tem se pautado rigorosamente pela lisura de todos os procedimentos e pela obediência irrestrita ao princípio da legalidade. Por fim, e não menos importante, é imperioso reafirmar a soberania nacional do Brasil. Somos uma nação dotada de um sistema jurídico robusto e independente, construído sobre os pilares da democracia e do Estado de Direito. Ataques à nossa atuação jurisdicional representam não apenas um desrespeito à nossa Corte, mas uma afronta à própria soberania de nosso país. Que ninguém duvide da imparcialidade e da legitimidade da atuação do Supremo Tribunal Federal. E que ninguém ouse desrespeitar a soberania do Brasil. A democracia e as instituições brasileiras são fortes e resilientes. Agora, que ninguém duvide, Eduardo. E se alguém duvidar, qual é o problema? Podem duvidar da nossa idoneidade, da nossa objetividade, da nossa ideologia. Se alguém duvida de uma sentença em primeira instância, existe uma corte superior, que é a segunda instância, 3 ministros. Se o devido processo legal não foi garantido, existe a terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça. E se não existe ainda assim um critério lógico e a gente entende que não foi certo o anterior, apela para a Corte. Mas quando o Supremo Tribunal Federal dá uma sentença, a gente tem que acreditar que isso é Deus que colocou a sentença. Você trabalhou com juízes do TSE e, consequentemente, com alguns dos ministros do STF. Essa grandiloquência em eu sou a palavra final se mantinha na tua época? Sim. Isso acontece não só em terceiro grau, nos tribunais superiores, como em tribunais de primeira instância, né? Alguns juízes se intitulam deuses, né? E cometem, de fato, algumas atitudes erradas, não vou dizer crimes, mas assim, erros de procedimentos, falhas nos procedimentos, tá? Com relação ao que eles falam de atentado à soberania, dúvidas com relação à Suprema Corte, a dúvida não é com relação à Suprema Corte, a dúvida é com relação a quem atua nela, tá? Usando as próprias palavras do ministro Alexandre de Moraes, que ele fala que quem quer ser um servidor público, quem quer ser uma pessoa pública, tem que aceitar crítica, tem que aceitar reclamação, tem que aceitar a exposição, porque são pessoas expostas. Porém, eles não aceitam crítica, eles não aceitam exposição. Eles sim podem criticar, atacar, punir, mas o povo que é o dono do país, não pode fazer isso. Não pode, o povo tem o quê? Calar-se diante das decisões deles. Cláudio Carvalho. Bom, boa tarde outra vez, Eduardo. Só antes de te fazer a pergunta, eu vou mandar para a audiência aqui o beijo da Ana Paula Rocha, nossa colega aqui de bancada, que hoje não está presente, mas me mandou uma mensagem. Eduardo, parece ter ficado muito claro nas tuas respostas anteriores que você entende que não havia tipificação penal nem para desinformação, nem para fake news, né? São crimes que não existem. Então, como o Gilmar Mendes pensou aí o princípio da legalidade, eu queria saber de você. Você conhecia esse princípio da legalidade? Sabia que tudo que vocês estavam fazendo, então, eram atos ilegais? Se você souber, ou mesmo que não souber, eu gostaria de saber onde vocês estavam lotados aí, né? Em que gabinete? Era no gabinete específico de um ministro para o STF ou para o TSE? Porque essa prática reiterada de crime dentro de uma instituição pode ocasionar no futuro, né, desencadear aí explosões e implosões muito maiores do que a que você está fazendo agora. E você só temeu, essa é a terceira pergunta, você só temeu o que você estava fazendo e resolveu sair quando você percebeu que o canhão poderia ser atirado, mirado contra você? Não vou responder ao contrário. Não, eu não temi sair só quando o canhão estava sendo mirado para mim, pelo seguinte, eu volto a reforçar que dentro dos trabalhos da assessoria não existiam atitudes criminosas, tá? O que se encontrava nos sites, nos perfis, era ipsilits colocado dentro de um papel, de um relatório, assinado com a RL e encaminhado. Então, não era criado nada que não existia, entendeu? Não era criado nada. Com relação às coisas ilegais,
de tipificação, quem tipificava não era nós não puníamos, nós só produzíamos os relatórios, era o gabinete do ministro. Nós éramos lotados dentro do Tribunal Superior Eleitoral, com um gabinete próprio dentro da presidência, mas quem faziam as punições não éramos nós, era somente o quê? Levantar o que... como vou falar? Levantar o que está no site, pega lá, ó, tem... Vamos dar um exemplo. Alan dos Santos falou que o ministro vai discursar em Nova York. Vamos lá todos fazer um barulho. Ele vinha com isso, porque já tinha vazado, chegava pra gente, a gente pegava exatamente o que estava no site do Alan dos Santos, no perfil dele. Vamos lá, vamos chamar o povo, não sei o que, tal, sem mudar nada. A palavra que ele falava era colocada no papel, recorte da imagem, recorte do perfil, colocado a URL ou as URLs e encaminhado para ele, porque o objetivo dele era derrubar as URLs, tá? Com relação ao conhecimento devido do processo legal, sim, eu sou formado em Direito e é aquilo que eu reforço. Eu não vi crime dentro do trabalho da assessoria. O único crime que não foi cometido pela assessoria é o ministro e sua equipe mandar para a assessoria somente coisas de direita e nada de esquerda. Mas se viesse de esquerda, ia ser tratado como foi tratada a direita. Feito um relatório justo, um relatório honesto, o qual eu vou mostrar em breve, e se todo mundo vai ver que não tem nada demais, nada demais. Agora, a interpretação criminosa, os atos criminosos, justos ou injustos, foram praticados por ele. Alguns, talvez, aos meus olhos, foram feitos de forma correta, para evitar alguns problemas, até mesmo uma invasão, tentar desobstruir o país nos bloqueios, mas a maioria foram coisas, aos meus olhos, pura perseguição. A pergunta do Dr. Berbizier. Eduardo, o que te levou a buscar um outro país? Você teve notícias assim de medidas concretas contra você que seriam tomadas, como prisão, enfim, bloqueio de bens, outras coisas, ou você foi mais para buscar o apoio mesmo, divulgar a história e tomar as medidas assim como está sendo feito nos Estados Unidos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, temos alguma expectativa dessas primeiras denúncias para que isso certamente vai mexer com o Brasil aqui, quando você divulgar e fizer as primeiras denúncias e todo mundo tiver acesso aos documentos, tenho certeza que a situação do ministro vai se tornar bastante complicada. Bom, os documentos já estão em boas mãos, a gente está avançado, tá, no trabalho. A gente está aqui trabalhando com alguns países para que seja aprovado, porque eu tenho provas, tá? Aqui não tem, a gente não trabalha com suposição não, tá? A gente trabalha com provas. Eu tenho provas, então isso já está de fato já foi colocado uma parte na mão de pessoas de confiança, que estão analisando, que estão já articulando isso junto ao Parlamento Europeu, junto ao Parlamento Italiano, e esperamos aí colher bons frutos em cima disso. Só me repete uma parte da sua pergunta, porque eu perdi. A primeira foi, você resolveu buscar outro país por temer algum gesto contra você, objetivo, como prisão ou alguma medida mais grave, ou você foi em busca de apoio político e de contar essa história realmente para o mundo, assim como está sendo feito nos Estados Unidos também? Ok. Na verdade, a minha saída do país, ela já era meio que planejada, mas mais para o final do ano, para poder fazer algumas coisas aqui, viver aqui, e eu acabei antecipando antes que a coisa piorasse pela perseguição que eu estava sofrendo, né? Muitos divulgam, ele fugiu para a Itália, ele não sei o quê. Não, eu não fugi para a Itália porque não tem denúncia, não tem cautelar, não tem mandado de prisão, não tem nada, eu não sou condenado, não sou nada. A minha vinda para a Itália foi uma vinda legal, segura, dentro da lei. Então não é aqui como um foragido, como um criminoso, como uma pessoa que se escondeu. Eu vim para cá para viver aqui ou viver em um outro país, caso seja necessário. Por quê? Porque eu queria paz. Eu não podia andar na rua, eu não podia ficar dentro de casa, porque eu sabia que a todo momento eu estava sendo monitorado, que a todo momento tinha alguém me olhando, tinha alguém me seguindo, tinha alguém de olho em mim, não só de Brasília, mas como também do estado de São Paulo, nada a ver com o governo do estado de São Paulo, entendeu? Então isso me deixava cansado, a minha vida não estava sendo uma vida boa, uma vida ruim, e eu resolvi ir embora para tentar ter um pouco de paz, pensar
em tudo que eu tinha e começar a tomar as minhas atitudes. Dentro do Brasil, hoje teve até uma fala do próprio ministro Alexandre de Moraes, dizendo que todos nós, todos os outros são covardes porque foram fazer denúncias fora. Óbvio! Quem vai fazer uma denúncia dentro do país, aonde ele está na posição da mais alta corte do país? É ele que julga. Quem vai fazer uma denúncia para o governo brasileiro? Quem vai fazer uma denúncia para o Senado, para a Câmara, vendo que nada está dando certo, que nada vai para frente? Quem vai fazer uma denúncia sabendo que vai se calar, que vai ficar preso, que vai ser questionado, que vai passar o pão que o diabo amassou? Ninguém. Ninguém. Se dentro do nosso país a gente não consegue resolver, nós vamos para fora sim. Vamos buscar o que? Apoio internacional. Porque dentro do Brasil não tem o que fazer. Não tem o que fazer hoje. Então nós saímos sim para buscar apoio, para conscientizar outros governos, outros países, das atrocidades que estão sendo cometidas no Brasil. E assim, ninguém é covarde não. Ninguém é covarde não. Tá? Covarde é ele, que se esconde atrás da toga, que se esconde atrás da caneta, porque ele tem o poder. Eu queria ver ele sem toga, sem caneta, sem o poder, sem a segurança, vir para cá e pessoalmente enfrentar cada um de nós. Queria ver ele fazer isso. Ele não tem essa coragem. Ele sim é um covarde que usa do seu cargo, do seu poder para punir, para colocar crimes em pessoas onde não existe e torturar e censurar as pessoas. Por quê? Para ele manter o seu poder e manter o país da forma que ele acha certa. Professor Suano, sua pergunta. Eduardo, mais uma vez, parabéns pela tua coragem, tá? Você falou algo bem interessante acerca de que eles se sentem intocáveis. A sensação de invulnerabilidade é um tipo de doença mental que é muito comum em Brasília. Isso não atinge só ministros e algumas autoridades, não. Atinge muitas pessoas lá. Quando você falou, foi algo para mim foi muito claro. Quando você estava falando a respeito do processo que se seguia, me lembrou o Béria e foi além. O que o Béria dizia? Aponte-me a pessoa, eu te direi qual é o crime. O que me pareceu é que, na realidade, nem dizia aponte a pessoa, eu te direi qual é o crime. Já apontava a pessoa, já se sabia qual era o crime, e o que colocava vocês na situação de buscar provas. E colocasse ali, aí fica claro cada vez mais, de acordo com o teu relato, de que vocês buscavam apenas os elementos concretos. Significa o quê? Que a criatividade não estava do lado de vocês, a criatividade está lá. Eles não apenas diziam, só me tragam os elementos, nós usaremos da criatividade para ser a prova que está lá. Por qual razão eu falei isso? Você disse também uma outra coisa que para mim é muito importante. Ao contrário do que se pensa, tem muita gente séria em Brasília, muitos indivíduos nas instituições que trabalham com seriedade. A minha pergunta é, você avalia a possibilidade de outras pessoas estarem identificando isso? Olha, nós estamos sob tortura, estamos sendo constrangidos para fazer ilegalidades e por essa razão nós não podemos mais suportar. Você avalia a possibilidade de outras pessoas seguirem o caminho dado pelo teu exemplo de bravura e eu diria, de cidadania e, queira ou não queira, de patriotismo? Não me vangloriando, mas sendo realista, eu acredito que ninguém vai fazer nada. Todos ali precisam dos seus trabalhos, dos seus empregos, todos ali têm família para sustentar, moram em Brasília, em um local conhecido, sabem o poder, sabem o risco. Aliás, olha o que ele fez com o Brasil, olha o que ele está fazendo com o Brasil, olha como ele pune, ele prende, ele tira, ele coloca uma tornozeleira desnecessária, sendo que ele já recolheu o passaporte, já que ele bloqueou financeiramente todo mundo, ninguém vai fugir, entendeu? Mas ninguém vai fazer isso. Aos meus olhos, ninguém vai fazer isso. Tem que ser muito corajoso. E eu não tenho medo, entendeu? O que eu tinha que perder, eu já perdi. Foi a minha família, foi a minha paz, foi a minha segurança, foi a minha estabilidade financeira. Porque antes mesmo de entrar no Tribunal Superior Eleitoral, eu ganhava muito mais de 100 mil reais por mês como perito. Os valores são altos, porque as perícias são caras. Fui para um tribunal para poder fazer um trabalho decente, um trabalho limpo, ganhando 12 mil e poucos reais bruto. Só que assim, o que acontece? Aquilo para mim era um currículo. E quem não almeja um currículo bom? Jornalista, quem não gostaria de estar numa emissora top, uma emissora conhecida, onde você vai aprender e onde você vai ganhar nome? Não foi nada diferente disso. Então esse foi o que eu fui fazer lá. Agora, ninguém, aos meus olhos, vai fazer nada. Por quê? Porque eles são peixes pequenos. Eles não têm provas ou não fazem provas. Se tem, tenho medo, então esquece. Se deputado, se senador não está fazendo nada, imagina um pobre coitado, não estou desmerecendo ninguém, de um servidor público que ficou anos estudando para poder prestar um concurso, para ter um trabalho, ter uma estabilidade, vai se pôr contra um imperador, um ministro? Nunca, jamais. Eu fiz isso porque, primeiro, é uma questão de justiça. Eu não durmo bem, eu penso nisso, eu sempre tive bom senso, eu sempre pensei no que é certo e no que é errado.
Tive medo dele? Não dele. Tive medo da caneta dele, porque dele eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ninguém, entendeu? Medo da caneta, medo de ele me colocar dentro de uma cela, dentro de ele me censurar, dentro de ele mandar me agredir lá dentro e até tirar minha vida, porque pessoas dependem de mim. Mas esquece, dentro de Brasília, ninguém vai fazer nada como vocês mesmos já estão vendo. Tagliaferro, as tuas redes continuam estando perfeitamente visíveis? Você quer transmitir quais são as tuas redes? Se a pessoa quer te seguir, se sinta à vontade, por favor. Tá. Até o presente momento, eu ainda não sofri um bloqueio dentro das minhas redes, tá? A minha rede justamente que está aqui no letreiro, @edutagliaferro, tá? Tanto do Instagram, no Facebook é Eduardo Tagliaferro, e dentro do X, eu não lembro se é Edu Tagli ou Edu Tagliaferro, tá? Ele não bloqueou por enquanto nada, algumas delas já estão hospedadas no exterior, e o que ele fez de bloqueio em menos de 24 horas foram todas as minhas chaves Pix, tá? Diz o Banco